Agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal da AME Rios que está aqui em peso e agradeço à comissão organizadora desse evento pelo convite para falar um pouco sobre a experiência, sobre o trabalho assistencial das AMEs. E eu, representando a AME Rios, venho aqui falar sobre o projeto Ame Seu Irmão, que é um projeto de assistência e atendimento médico à população em situação de rua, que a AME Rios desenvolve desde 2011, toda segunda-feira, no município lá de Três Rios. Para a gente desenvolver esse projeto, nós contamos com a participação de várias pessoas de vários saberes, incluindo médicos, dentistas, psicólogos, terapeuta ocupacional, donas de casa, empregadas domésticas, engenheiros, advogados, todos são muito úteis. E todos nós agimos em equilíbrio e harmonia, com o objetivo de amenizar o frio, a fome, dar apoio espiritual e atendimento médico a essas pessoas que, sem posses materiais, ficam ao relento lá da nossa cidade. Como é que passa aqui? Nós sabemos que as nossas ações não conseguem resolver os problemas dessas pessoas, mas pelo menos ameniza e devolve a esperança de que o ser humano jamais está sozinho. Bom, nós estamos no braço benemerência, esse trabalho. As AMEs, de modo geral, e a AME Três Rios não é diferente, se baseia em um tripé, que inclui pesquisa, estudo e benemerência, que tem o objetivo de unir conhecimento médico com conhecimento espírita para promover uma medicina mais humanizada e uma maior participação da pessoa no seu processo de cura. Nós da AME Três Rios não temos ainda muita estrutura para agir na pesquisa, mas atuamos ativamente no estudo e na benemerência. E esse trabalho de assistência aos irmãos de rua, juntamente com o projeto Capelania Espírita Hospitalar, são os dois grandes projetos de benemerência que atuamos no momento. Bom, para contextualizar, essa é a simpática e aprazível cidade de Três Rios, que é localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, a 120 quilômetros daqui, e conta em torno de 80 mil habitantes. Se a gente for ver a geografia do local, nós vemos que a cidade é um entroncamento rodoviário. E, portanto, é trajeto de várias pessoas que vão ou voltam de vários lugares do país e que ficam ali por dias, semanas ou meses até conseguirem recursos para se deslocar para os seus lugares de destino. Temos também uma população razoavelmente fixa, composta por pessoas que ficam na cidade ou que são oriundas da própria cidade e que vão para a rua por motivos diversos. Como a maior parte das cidades brasileiras, nós não dispomos de estrutura e de políticas públicas para resolver esse problema. Agora, há pouco tempo, no início do ano, o recém-impossado governo municipal, preocupado com o aumento da população de rua, principalmente relacionado à questão da dependência química, começou um amplo debate no sentido de tentar organizar a situação e criar políticas públicas que possam amenizar esse problema. E como o nosso trabalho já é conhecido, como eu falei, a gente trabalha desde 2011, nós fomos convidados a sentar à mesa de discussão. Sentamos, conversamos, já participamos de 2 reuniões, mas nenhuma medida efetiva foi aplicada ainda, de forma que o nosso trabalho vem sendo mantido do mesmo jeito, do mesmo modelo. Por outro lado, da mesma forma que há o reconhecimento, também somos passíveis de críticas. E, em abril, e eventualmente, as pessoas ligam para a rádio, falando que nós estamos alimentando e protegendo bandidos, viciados, drogados, etc. E a gente vê que parte da população tem um sentimento de repúdio, meio de revolta com essa população de rua, até porque eles, às vezes, estão envolvidos em situações de delinquência ou que destrói patrimônio público. Então, existe um certo sentimento de repúdio. E quando nos veem trabalhando em função deles, transfere um pouco desse sentimento para o nosso trabalho. A gente procura manter a calma, manter o equilíbrio, não se envolver com isso, tentar focar no trabalho discreto, respeitando a todas as opiniões, mas lembrando sempre do exemplo do bom samaritano, que ajuda o próximo, sem se preocupar em conhecê-lo, e não se importando nem por que está ali ou por que veio ali. Ajuda pelo simples fato de ajudar. Esse é o objetivo.
Comparando os nossos dados que a gente alcançou ao longo desses anos com os dados dos outros municípios, nós vemos que o perfil do morador de rua de Três Rios não é muito diferente do perfil do morador de rua do resto do país. Mas nós temos algumas dificuldades em comuns, né? Normalmente nós temos poucos estudos e levantamentos, nós temos dificuldade de conceituar essa população, até porque é uma população muito heterogênea, e os trabalhos normalmente são limitados às secretarias de assistência social. Desde 2004, com aquele infeliz episódio do massacre da Sé, nós vemos que algumas coisas já vão sendo adotadas no sentido de reconhecer essa população como cidadã. Então, em 2009, só para citar algumas coisas, em 2009 foi feito o decreto 7.053, se não me engano, que instituiu a política nacional para a população em situação de rua. Em 2012, o Ministério da Saúde editou um manual de cuidado da população em situação de rua. Em 2014, o próprio Ministério da Saúde editou um outro manual reconhecendo a saúde da população de rua como um direito humano. Ou seja, nós estamos tendo várias medidas no sentido de tirar essa população da invisibilidade. O problema é que a gente não vê isso ainda aplicado na forma prática. De forma prática, no seio da sociedade. Ainda há muita discriminação e muito preconceito. Considerando a heterogeneidade desse grupo, nós podemos dividi-los em 3 grandes subgrupos. Pessoas que vão para a rua por conta de desajuste social, aqui inclui as pessoas que vão para a rua por conta de desemprego, por conta de dependência química, por conta de conflitos familiares. São pessoas que estão em situação de rua, mas dependendo das medidas adotadas e da precocidade com que se inicia essas medidas, a gente pode tirar essas pessoas da rua. Temos também aquelas pessoas que são migrantes, que são pessoas que estão se deslocando de um lugar para outro e que ficam nas ruas da cidade, como eu falei, Três Rios é uma cidade bastante agradável, ficam ali nas ruas da cidade por dias, semanas ou meses, em busca de melhores oportunidades. E, quando conseguem esses recursos, ou ficam ou vão embora. Né? Também são pessoas que, dependendo de alcançar ou não essas melhores oportunidades, podem sair ou não da situação de rua. E temos a situação do mendigo, que denota uma situação mais crônica. Né? É aquela pessoa que já está tanto tempo na rua, ou já perdeu seus vínculos sociais, familiares, afetivos. Ela está na rua porque é só a rua que ela tem. Ela não tem mais nada. Aí vem a pergunta, o que leva esses irmãos para a situação de rua? O Brasil não possui dados sobre a população em situação de rua, dados oficiais. Né? Os números são discrepantes. Pegamos uma revista da Igreja Universal e eles falavam em quase 1 milhão de pessoas em situação de rua. Aí, e outros dão outros números. Entrando no site do Ministério do Desenvolvimento Social, em 2015, o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o IPEA, fez um modelo matemático, teórico, e chegou a um valor, compilando dados de 1.900 cidades brasileiras, chegou a um valor teórico de 101.854 pessoas em situação de rua. Mas acredita-se que esse número possa ser muito maior. Né? Nesse mesmo documento, só um detalhe, esse trabalho de 2015 é um estudo preliminar, porque já existe a projeção, a programação do IBGE no próximo censo, em 2020, incluir essa população no censo. O que eu acho que vai ser um grande passo para a gente reconhecer essa população, saber aonde estão os problemas, porque leva a nível Brasil, e poder implantar políticas públicas regionais no sentido de amenizar esse problema. No mesmo documento, nós temos que a causa que mais leva a pessoa à situação de rua é álcool e droga. E, ao contrário do que se possa pensar, não é o crack, a droga que mais rompe vínculos familiares e leva essa pessoa à situação de rua, e sim o álcool, que é uma droga lícita, que a gente usa amplamente nas nossas convenções sociais e que tem seu uso até estimulado pela nossa própria cultura e até por propagandas. Né? Causas não menos importantes são os conflitos familiares, os problemas de saúde, principalmente o problema mental, e o desemprego, mostrando a tendência do aumento do número de pessoas em situação de rua em épocas de crise econômica como a que nós estamos vivendo agora. Na nossa realidade, né, lá em Três Rios, como é o que a gente vê no dia a dia? Né? Nós temos duas situações.
Pessoas em situação de rua, que ficam no centro da cidade, ou nos arredores do centro da cidade, são pessoas que são mais fixas, que estão ali mais tempo. E, portanto, nós conseguimos um contato quase semanal com elas. Consequentemente, nós temos mais uma proximidade. Então, as pessoas começam a ter um pouco mais de confiança no nosso trabalho, nas pessoas, e começam a dar mais informações. E temos um modelo que nós assistimos às pessoas dos bairros, porque Três Rios é cortado pela BR-393, que é a antiga Rio Bahia, que tem muito movimento. Então, também tem uma população. Só que essa população dos bairros, da periferia, da estrada, ela é mais flutuante. Então, não dá para criar muito vínculo, porque uma realidade, uma característica da população em situação de rua é a desconfiança. Eles são muito desconfiados quando você vai ajudá-los. Então, muitos não dão informação, outros mentem e mentem escancaradamente. Então, a gente na estrada não entrou muito em detalhes, a nossa estatística é mais simples. Então, em Três Rios, na cidade, no centro da cidade, nós atuamos e atendemos em torno de 52 pessoas por mês, grande maioria homem, grande maioria da raça negra. Aqui tem uma coisa interessante. No nosso estudo, a porcentagem de negro é muito maior do que a média nacional. A média nacional, segundo o IBGE, coloca que 54% da população brasileira é negra, né? E na população de rua, nós temos 75%. É uma coisa a ser refletida, porque esse predomínio. Por incrível que pareça, a grande maioria também tem família. Todos, quase todos, né, informam ter religião, alguma religiosidade. E acompanhando a média nacional do Ministério do Desenvolvimento Social, nós vemos que álcool, a dependência química, é uma constante nessa população de rua. E a dependência química mais frequente é álcool e crack. Né? Observamos que a relação estreita entre dependência química, você vê que só 7% das pessoas não têm dependência química. A relação estreita entre dependência química e morador de rua, o que é relatado pelos próprios moradores como uma forma de suportar a dura realidade da rua, inibir a fome, o frio e até reduzir o sono. Né? A gente vê a importância da droga para essa população, porque quando ela não é o fator que causa a ida dessa pessoa para a rua, ela pode ser o fator que perpetua a pessoa na rua, mantém essa pessoa na rua. Porque quando ela vai para a rua, por exemplo, por um motivo como desemprego, estando na rua, para suportar a dura realidade, ela começa a usar droga, álcool, crack. E isso faz mantê-la na rua. Então, a importância de políticas sociais no sentido de controlar essa questão das drogas. A doença crônica que a gente mais viu foi a hipertensão arterial, e a baixa escolaridade é quase uma constante. Na estrada, como eu falei, a nossa estatística é mais simples, nós atendemos uma média de 42 pessoas por mês, a maioria homens, e aqui nós observamos a presença de crianças, que não tem na cidade. Por que crianças? Porque aqui nós pegamos muitas famílias, às vezes a situação até bem complexa, famílias com 8, 9, 10 pessoas num carro, mais bagagem, que não podem viajar durante o dia, porque estão todos alterados, então viajam em pequenos horários durante a madrugada. Pegamos alguns casos dessa forma. Quais as ações do nosso programa? Nós fornecemos uma alimentação que é feita pelo próprio pessoal do grupo, que compõe normalmente de um pão com um complemento, um suco, um bolo, um biscoito ou um salgado, e atualmente nós estamos fazendo também quentinha ou uma sopa. Então procuramos garantir aquela janta e o café da manhã do outro dia. Damos apoio espiritual sem fazer proselitismo, conversamos, fazemos oração, tentamos acalmar aquela pessoa e dar esperança para ela. Fazemos um papel meio que de assistência social, né? Orientamos como conseguir passagens, eventualmente nós compramos passagens para essas pessoas, quando nós observamos a necessidade premente de se deslocar, nós não damos dinheiro, nós usamos como princípio, combinamos com essa pessoa vai à rodoviária, um dos nossos colegas que trabalham conosco vai até a rodoviária, encontra com essa pessoa, compra passagem, dá um lanche e bota essa pessoa no ônibus. Porque a nossa experiência com dar dinheiro não funciona. E de vez em quando eles passam a perna na gente assim mesmo. Recentemente eu combinei com um rapaz que nos sensibilizou na estrada, falou que precisava muito de se deslocar,
Combinamos com ele, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro, combinei com ele, tive quarta-feira, 3 horas da tarde, assim, me aparece lá que eu vou comprar passagem para você. Comprei a passagem, mas quando ele apareceu ele, um amigo, já com uma história que ia valer em Paraíba. Completamente diferente. Não desceu muito bem, mas tudo bem. Comprei para os dois, dei um lanche para os dois e botei. Uma semana depois, nós encontramos com ele na rua em Três Rios de novo. Aí veio com uma história triste, tal, ou seja, eles passam a perna na gente também, mas faz parte. Né? Damos cobertores e roupas. E orientamos também sobre alguns direitos sociais. Tivemos um caso que a pessoa tem uma deficiência, nós detectamos essa deficiência, essa pessoa tinha documento e um endereço, apesar de não morar com a família, e inclusive o endereço nem era daqui, nós orientamos, ele conseguiu entrar com a solicitação e acabou conseguindo LOAS. E tocou a viagem dele, a vida dele. E fazemos também o atendimento médico, que era, na verdade, no início, o projeto básico, mas nós vimos que as necessidades das pessoas não eram só de atendimento básico. Às vezes nós chegávamos à pessoa, a pessoa não tinha nada, não reclamava de nada, mas queria um cobertor. Então nós tivemos que rever o projeto como um todo ao longo do tempo. Mas o atendimento médico é feito até hoje, nós sempre oferecemos atendimento médico e pegamos muitas doenças agudas e crônicas. Muitos ferimentos, muitas dores, muitas micoses, pessoas que se deslocam muito tempo com dor no pé, dor no corpo, muitas lesões de pele, ou crianças com resfriado, com alergias respiratórias, as doenças mais diversas. Conseguimos uma parceria com a Secretaria Local de Saúde, que nos disponibilizou vacinas. Então, semana passada mesmo, nós fizemos vacina da gripe em todos que nós encontramos. E as situações que nós vemos que são mais complexas ou que tem algum risco, nós orientamos, levamos a UPA ou chamamos no SAMU. Como é uma cidade pequena, a gente normalmente conhece as pessoas, então fica mais fácil do que a cidade, uma realidade de uma cidade grande. Né? De forma que aí nós levamos a UPA ou chamamos o SAMU para poder conduzir o caso. Aqui está misturado, mas é só para ter uma ideia. Né? Nós trabalhamos em 2 equipes, até por questão de logística, nós trabalhamos segunda-feira à noite, nós não temos todo o horário, então, normalmente o trabalho é feito depois da reunião do grupo, de 9 e vai ter em torno de 11 horas. Então, nós dividimos a equipe, uma equipe centro e uma equipe estrada. A equipe estrada é a equipe que vai para a periferia. Né? A equipe centro se localiza mais no centro e nos arredores da cidade, onde tem a população mais fixa. E a equipe estrada vai para as periferias e circula. No início, como eu falei, em 2011, normalmente saímos 2 ou 3. E levávamos um lanche simples e oferecíamos atendimento médico às pessoas. E vimos que isso não estava atendendo a necessidade. Porque, como eu falei, as pessoas tinham outras necessidades. Precisava de cobertor, roupa. Às vezes, assim, chegava, o cara estava bem, mas não tinha um chinelo. Ou estava com frio, precisava de um cobertor ou um agasalho. Então, nós começamos a ampliar o projeto. Novos colegas foram chegando, novas pessoas, que foram muito bem-vindas. E aí, nós adquirimos uma Kombi, onde nós levamos o material, tanto médico quanto cobertores. Aqui não dá para ver direito, mas tem uma mala que nós levamos roupas. E na frente nós normalmente levamos o alimento. Quando nós precisamos, nós levamos também os assistidos aqui nessa Kombi. Passou-se o tempo, as ideias vão aumentando, o projeto foi aumentando, até que no início desse ano, alguns questionaram a questão do banho. Três Rios não tem banheiro público. E os que têm, os que deixam usar, normalmente são água fria, bem desconfortável, não tem como lavar e tudo. Então, minha esposa me questionou, eu, a princípio, fui ao contrário, meio contra, porque nós temos outras demandas mais imediatas, no sentido, nós temos que pagar essa Kombi ainda, nós estamos financiando a Kombi. Então, eu falei, Angélica, isso aqui é mais para frente. Mas ela não me ouve, não. E que bom que não me ouviu, porque ela continuou. E aí nós conseguimos lançar o projeto Banho Solidário, em que ela conseguiu, junto com outros grupos, organizar uma estrutura, e nós fizemos outras parcerias, e essas parcerias deram muito certo. De forma que hoje nós agregamos, em formato de parceria, o banho solidário. Então, como funciona? Durante a noite, na segunda-feira, nós oferecemos à pessoa assistido de rua se quer tomar um banho. Se essa pessoa pode se deslocar, andar, nós mostramos aonde orientamos aonde é o local, que é um centro espírita parceiro no centro da cidade. E essa pessoa vai lá, nós recebemos ela é recepcionada, tem a opção de cortar cabelo, corta barba,
ganha um lanche e toma um banho quente com shampoo, tem uma toalha limpa e troca de roupa e ganha uma roupa nova. Se a pessoa não pode se deslocar, nós pegamos ele para a Kombi e levamos lá e fazemos o mesmo procedimento. Começou em maio e está funcionando muito bem. Esse é o seu Zezinho. Nós chamamos ele carinhosamente seu Zezinho. É um senhor, já está há mais de 15 anos em situação de rua, não tem família, e não bebe, não fuma, fica a maior parte do tempo sozinho, não anda em grupo, tem uma religiosidade, e nós acompanhamos ele desde o início do projeto. Damos alimento, lanche, orações, e ele aceita muito bem. Ele dorme debaixo de uma marquise, num baldezinho que ele tem. Seu Zezinho, por volta de 2014, nós temos muitas histórias com ele. Ele se queixou de uma dor no pé. Estava com uma dor no pé muito grande, e nós pedimos para ver o pé dele. Estava com algo parecido com um curativo, um pano meio sujo, improvisado. Aí nós pedimos para tirar, quando tirou, tinha uma ferida infectada com miase, e naquele horário da noite nós só pudemos fazer um curativo e orientamos ele, olha, procura o PSF local, que perto de onde ele fica tem um PSF. E fizemos analgésico e orientamos ele. Muito bem, o Fernando, como conhece a enfermeira do PSF local, entrou em contato com a enfermeira na época, que se prontificou a fazer o acompanhamento dele. Aí ele foi a primeira vez, fez o curativo, foi a segunda vez, fez o curativo. Terceira não foi, quarta vez não foi, quinta vez não foi, sexta-feira não foi. E quando nós encontramos com ele na outra semana, ele estava muito aborrecido, com dor e com a ferida reinfectada. Perguntamos a ele o que houve, ele falou que não gostou, foi maltratado, não gostou. E nós fizemos a leitura de que, na verdade, não é que ele não gostou. É o que acontece com a maioria das pessoas em situação de rua. É o preconceito e a discriminação. Imagina a cena, ele chega no local, mal arrumado, com odor ruim, porque ficou, às vezes, 30 dias sem tomar banho, e aquela senhora do lado acaba olhando ele com jeito, os profissionais de saúde também não são preparados para poder abordar dessa forma, então ele acaba se sentindo desprestigiado. E não volta. E aí nós vimos uma situação complicada, a gente não tinha opção, a opção era assumir. E assim o fizemos. Nos organizamos e começamos a fazer uma série de 2 curativos por semana. Isso durou uns 6 meses. E aí, essa foto aqui, normalmente era o que a gente pegava o pé dele. Isso já é uma fase mais evoluída do tratamento, em que a gente, normalmente, quando chegava, estava assim, a ferida era nos 2 pés. Fazíamos curativos toda semana, de forma que o curativo foi fechando, aqui já a ferida, já numa fase bem evoluída de tratamento, já boa, já estava começando a ter um tecido de granulação ali. Nós lavamos o pé dele, toda semana fazia 2 vezes a lavagem, e a ferida foi fechando, até que começou um tecido de granulação, e a ferida fechou. Só que a gente notou que sempre que a gente fechava a ferida, parava de fazer curativo, voltava a ferida. Voltava a fazer o curativo logo no início, fechava a ferida e voltava a fazer o curativo. Até que nós notamos que a pele fina, edemaciada, com a correia da sandália, machucando a pele e fazia uma porta de entrada. Aí nós bolamos e mantivemos sempre ele com uma meia. Então, hoje em dia, nós mantemos ele com a meia, sempre protegido, não fazemos mais curativo dele, mas oferecemos a meia, porque a meia protege da borracha que não fere mais o pé dele. Então já está mais ou menos 1 ano, ou até mais de 1 ano, com o pé fechado. O seu Zezinho tem muitas histórias, e tem uma postura meio orgulhosa, né, que me faz lembrar muito a história de Max, o mendigo, contada por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, onde conta a história de Max, né, o mendigo, conta a filha do dono da castela, sua reencarnação, como nobre, dono de várias terras naquela região, que tem uma vida fácil, voltada aos prazeres materiais, até que desencarna e se vê só. E aí sua consciência lhe cobra as dívidas do passado. Sofre muito tempo, se arrepende e é resgatado. E ao ser resgatado, ele, de consciência das suas falhas, pede para voltar como servo dos seus servos. Encarna em família pobre, no mesmo local que havia, outrora, era dono daquelas terras.
espia durante muitos anos, fica doente e só lhe tem opção a mendigância. Então ele passa por mais de 50 anos se alimentando do que lhe davam de misericórdia e dormindo de favor no estábulo do castelo que outrora havia sido seu. E passa muitos anos naquela situação bastante difícil, espiando todo o seu passado. Essa história eu conto para a gente poder imaginar o seguinte: não cabe julgamento a essas pessoas. Frequentemente a gente vê a sociedade os julgando de vagabundos, julgando de vagabundos e que não gostam de trabalhar. Mas se a gente for ver na questão 264 do Livro dos Espíritos, ele diz claramente que uma vida de miséria e privação pode ser uma escolha do espírito para encará-la com coragem e evoluir mais depressa. Então, gente, essas pessoas que estão em situação de rua podem ser exatamente esses casos. É uma escolha dele. E aí, a gente tem que pensar que por trás de cada irmão em situação de rua existe uma alma com uma história diferente, que pode estar se preparando nesse momento para sair daqui com o espírito muito mais evoluído, renovado. Aqui é o seu Zezinho, vou andar um pouco mais rápido, no banho solidário, chegou triste, cabisbaixo, e durante o banho ficou muito feliz, muito alegre, a autoestima. É muito interessante ver como a autoestima das pessoas aumenta com um simples banho, coisa que a gente faz nas nossas casas 2, 3 vezes por dia. Esse outro irmão assistido, que a gente chama carinhosamente de seu gato, não que ele seja bonito, mas é porque é o sobrenome dele, comendo a quentinha que nós oferecemos e com um lanchezinho do lado dele. Seu gato é um desajuste social por alcoolismo, está há muitos anos em situação de rua também, tem família, e ele ficava interno no hospital psiquiátrico, uma casa de repouso. Devido ao processo de deshospitalização, ele foi encaminhado ao CAPS. No CAPS ele faz um tratamento muito irregular. Vai de manhã, não vai de tarde, não vai de noite, dorme na rua, fica bebendo o dia, a tarde toda, e acaba dormindo debaixo das marquises, bêbado. E tem família, né, como eu já falei, e recentemente ele teve um quadro de tuberculose pulmonar. Aí a equipe do CAPS conversou com a família, pediu a família para tentar acolher, e a família tentou absorvê-lo. Mas o relato da própria família é que ele não conseguia segurar ele em casa. Ele fugia de casa. E aí era uma luta para dar remédio. E quando conseguia mantê-lo em casa, quase que trancando os portões, ele dormia na varanda ou no quintal. Mostrando o quanto o álcool deteriora os vínculos, quanto a droga deteriora os vínculos. O tempo de rua e droga deteriora tanto os vínculos familiares que ele já não se vê mais no seio da família. Seu gato também, nós pegamos ele de Kombi e levamos para o banho solidário. Chegou lá sujo, com uma higiene muito precária, como eu falei, eles ficam muito tempo sem tomar banho. Tomou banho quentinho, com shampoo, caramba. Tomou banho quentinho, com um shampoo, uma toalha, trocou de roupa. Durante o banho, nós detectamos que ele estava com ferimento no pé. Já fizemos o curativo, corta a barba, cortou a unha e saiu com a autoestima também muito elevada. Estamos fazendo isso semana a semana. Toda semana nós pegamos e estamos tentando mantê-lo lá no banho solidário, oferecendo esse serviço. Mas, por outro lado, alguns irmãos são encontrados dessa forma, né, precária. Não acorda nem para receber o lanche. Nessa situação, nós temos pouco a ser feito. Normalmente, a gente dá um cobertor para poder amenizar o frio, fazemos uma oração e deixamos um lanche para quando ele acordar e ter a sensação de que não está de todo abandonado. Essa figura mostra muito bem a situação deles, né? São invisíveis sociais. Estão aí invisíveis aos nossos olhares, né? Estamos mais preocupados com as nossas lutas, com as nossas tentativas de nos salvar. É aquela história, farinha pouca, meu primo primeiro, né? Vou tentar me salvar. Mas aí a gente pergunta, o que precisa o homem para se salvar? E a resposta está no Evangelho, no capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação.
quando Jesus diz ao homem que toda vez que ajudamos o próximo, é a ele que estamos fazendo. Por outro lado, sempre que prejudicamos alguém, também é a ele que estamos prejudicando. Então, gente, enquanto a gente não consegue entender o sentimento de amor que Cristo tinha pela gente, quando nós não conseguimos amar ao outro como Jesus nos amou, o que fica que a melhor forma de exercitar os ensinamentos de Jesus é exercendo a caridade. Porque a caridade ela está ao alcance de todo mundo. Do pobre e do rico, do forte e do fraco, do ignorante ou do sábio. E não precisa de ter religião. Basta fazer. E não precisa também nem de esperar ganhar na loto ou na Mega Sena para fazer caridade. Podemos fazer caridade com o que tem. Né? Então, podemos fazer caridade no trabalho, em casa, com os nossos familiares, no trabalho com os nossos subalternos ou com os nossos pares, na rua, quando nós damos um pão a uma pessoa, ou até mesmo quando nós não desviamos o trajeto quando passamos por uma pessoa em situação de rua. Jesus coloca a caridade como condição absoluta da felicidade futura, ou seja, da salvação. O que nós esperamos para o futuro? Temos interesse em criar um albergue para que essas pessoas possam passar a noite. Era um projeto, a questão do banho, mas que já se realizou. Gostaríamos e vamos tentar padronizar o atendimento dessa população para que ela não fique sendo assistida 2 vezes no dia e depois fique 2, 3, 4, 5 dias sem assistência nenhuma. Então, nós vamos tentar com os outros grupos que fazem esse projeto. E temos interesse em ter uma melhor parceria com o poder público, no sentido de tentar conseguir oferecer algo mais para eles, até no sentido de garantia dos direitos que eles já têm em lei, mas que não são aplicados. E isso a gente não consegue fazer se não tiver essa parceria. Então, nós temos que estar visíveis e estar perto do poder público para poder fazer isso acontecer. Então, gente, para finalizar, que já passei do tempo, o motivo de trazer esse trabalho aqui não é trazer solução pronta, mas é estimular a reflexão sobre a caridade. A caridade, mesmo que seja uma caridade raciocinada, para que possamos alcançar um reino de paz e luz, e estimular o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do planeta como um todo, rumo a um planeta de regeneração. Desculpe o tempo, obrigado.